Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai olhar para o Google, para a Alphabet, que é a empresa mãe do Google, dentro do Status Invest. Vamos dar uma olhada aí nos principais demonstrativos da empresa, olhar os indicadores, os múltiplos. O Google, a Alphabet, como muita gente conhece, é dona do Search Engine, do Google Search, muito famosa, mais de 2 trilhões de buscas por ano. Mas eles também são donos do YouTube, tem mais de 1,5 bilhão de contas ativas por mês. Eles são donos do Android, o Android que é o sistema operacional de celular mais utilizado no mundo, tem mais de 2 bilhões de usuários ativos. Eles têm, por exemplo, o Google Chrome, que é o navegador mais usado do mundo. Eles são donos do Google Maps e do Waze, que são programas de navegação mais utilizados do mundo. Eles são donos do Gmail também, que é o e-mail mais utilizado do mundo. Os caras têm um monte de coisa. E eles ganham dinheiro majoritariamente vendendo anúncios de propaganda. Tanto nas propriedades deles, nas propriedades deles seria o quê? Seria anúncio dentro do Google Search, pesquisou alguma coisa, aparece lá o ad, ou dentro do YouTube, esses daí são anúncios dentro das propriedades do Google. E também anúncios em propriedades de terceiro, quando às vezes você entra num site e abre aquelas propagandinhas assim, no lado da tela e tudo mais, através do Google também, que o Google ele paga um percentual pro dono do site e embolsa um tantinho para ele. Aí você para pensar na essência, o Google vendendo um espacinho ali no Google Search é como se ele estivesse vendendo um terreno digital que não custa basicamente nada para eles, com base em leilão. O Google também ganha dinheiro com outras coisas, o Google está começando com o Google Cloud, a parte de computação em nuvem. E o Google também ganha dinheiro com outros serviços que não necessariamente relacionados a marketing e propaganda, como por exemplo com a Play Store em aplicativos, com o YouTube Premium, YouTube Music, mas são menos relevantes, tanto o cloud quanto essas outras partes sem ser propaganda. Então a gente pode ver que o histórico de 5 anos do Google é bem bonito, a ação multiplicou aí por 4 vezes quase. A gente pode ver, o Google não paga dividendos, que é uma coisa interessante. Muita gente fala, não paga dividendo, a empresa não presta. Mas porque o Google ele tem um ROIC, tem um retorno do seu capital investido tão elevado, como a gente pode ver aqui embaixo, um ROIC de 27%, que cada dólar que ele não te paga de dividendo, mas ele retorna para o negócio dele, é como se esse dólar virasse $1,27 no ano seguinte, tem um retorno de 27%, que muito provavelmente o acionista não teria caso o Google pagasse o dividendo, um ROI elevado também, de 28% o ROI da empresa. O preço-lucro aqui você pode olhar um tanto quanto alto, mas a empresa tem um modelo de negócio bastante bom, eles conseguem crescer sem ter que reinvestir muito. Preço-valor patrimonial, o Google basicamente é uma operação asset light, eles não precisam, para você ter 1 milhão de anúncios no Google Search ou ter 2 milhões, eles não precisam dobrar a infraestrutura. Então é um negócio que, diferente de uma siderúrgica, por exemplo, que se você tem uma siderúrgica produzindo aço, se você quer dobrar seu lucro, o jeito é você construir outra. Então você tem que economizar lucro durante bastante tempo para você poder reinvestir no negócio, abrir outra siderúrgica. O Google, como é um negócio de internet, um negócio digital, ele não tem que reinvestir tanto em ativos imobilizados para crescer. A gente vê aqui o valor da firma dividido pelo lucro operacional, já em torno de 20 vezes. O EBITDA também não faz muito sentido olhar para o preço EBITDA aqui para o Google. Valor patrimonial por ação, preço dividido pela receita, o price to sales ratio. A dívida líquida dele é negativa, porque o Google tem muito caixa, então os indicadores de endividamento aqui estão negativos. Pensa, dívida líquida é o quê? É a dívida bruta, é a soma de empréstimos e financiamentos que a empresa tem, menos quanto ela tem de caixa e equivalente de caixa. Então, como o Google tem mais caixa, tem mais dinheiro no banco do que ele tem de dívida, a dívida líquida deles é negativa. Então, basicamente, eles não têm dívida, por isso aparece de forma negativa. E aqui a gente chama atenção, são as margens do Google. Margem bruta de 56%, ou seja, se você pega a receita e tira os custos diretos da receita, o Google consegue fazer 56 cents de lucro bruto para cada dólar de receita, numa rentabilidade bastante elevada. E se você olha para as propagandas dentro das propriedades do Google, a margem é acima de 80%, a margem bruta, realmente gigantesco, um modelo de negócio fabuloso. Então a margem líquida também bastante elevada, em torno de 30%. Que baixando um pouquinho, o Google não paga dividendos, então faz muito sentido a gente olhar para o payout, mas o lucro líquido ao longo do tempo, crescente, um lucro líquido de 40 bilhões de dólares em 2020. Pode ver, é uma empresa que tem pouco patrimônio, com relação ao quanto tem de receita, quanto lucra, com relação ao valor de mercado, de quase 2 trilhões de dólares. A dívida bruta é minúscula e aqui o que chama atenção é a dívida líquida negativa. Se eles têm dívida bruta de 14 bilhões, mas a dívida líquida é de 127 milhões negativo, significa que eles têm de caixa 14 bilhões mais 127 bilhões.
né? Então os caras eles têm aqui 142 bilhões de dólares de caixa líquido, né? De dinheiro. Então, é uma empresa extremamente bem capitalizada, tanto que o valor da firma, que é o valor de mercado mais a dívida líquida, é menor, né, do que o valor de mercado. Né? Somando o valor de mercado com a dívida líquida, você tem o valor da firma. Aqui, olhando a DRE do Google, né, a gente vê em 2016, né, uma receita de 90 bilhões, lucro de 19 bilhões, custos de 35. A gente passa para 2020, a empresa estava com uma receita de 182 bilhões de dólares, lucro líquido de 40 bilhões de dólares, custos de 84 bilhões de dólares. Olhando aqui a DRE deles, né, a gente pode ver a margem bruta, né, aqui o resultado bruto da empresa, 135 bilhões de dólares de lucro bruto nos últimos 12 meses, isso numa receita de 240 bilhões de dólares, né, então uma margem bruta acima de 50%, de fato bastante expressiva. Você pode ver que eles investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, né? Quase 30 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Então é uma empresa que é muito suco de cérebro, né? Aqui passa o salário de muito engenheiro, né? Remuneração de mentes pensantes, né? É uma empresa que ela não é intensiva em capital, em ativos permanentes, em imobilizado e tudo mais. É uma empresa que é intensiva em cérebros pensantes. Que tem as despesas gerais administrativas, o lucro operacional da empresa, né, de 72 bilhões de dólares. O EBIT, né, somando outras receitas e custos, aqui a gente tem o lucro operacional somando tudo. Lucro líquido de 70 bilhões de dólares, olha esse crescimento aqui, pessoal, de 2019 para 2020. Né, cresceram pra caramba, quase dobraram o lucro, crescimento realmente impressionante. Né, na pandemia ainda, né, nos Estados Unidos, antes da pandemia, 1 a cada 3 empresas não tinha nem site. Né? Então, assim, o Google, que é dono dessas plataformas, propriedades tão valiosas na internet, ainda deve ter uma vantagem, e tem vantagens competitivas muito grandes, né? Ainda deve ter uma avenida de crescimento grande pela frente. Aqui, olhando a geração de caixa, vamos olhar o fluxo de caixa do Google. O caixa gerado pelas operações, né? 65 bilhões de dólares em 2020, 54 bilhões de dólares em 2019. Né? Você pega o caixa gerado na operação e tira o CAPEX, você tem uma aproximação aqui do fluxo de caixa livre, né? Então eles geraram mais ou menos uns 65 menos 22, uns 43 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre em 2020, né? Grana que, claro, que aqui dentro do CAPEX deve ter bastante coisa de investimento, de crescimento, né? Nas despesas operacionais também tem muito investimento para crescimento, então se o Google só focasse em gerar caixa, ele poderia gerar mais caixa do que isso, né? Mas é uma empresa que está sempre buscando investir para o crescimento. Mas aqui a gente pode ter uma boa ideia de como a operação do Google gerou caixa ao longo do tempo, né? Lucro líquido crescente, né? Aqui soma depreciação, né? Entrada não caixa, uma empresa fabulosa. As margens do Google até deram uma contraída ao longo do tempo, pelo menos a margem bruta. A gente pode ver os custos de aquisição de tráfego, né? Acabaram subindo ao longo do tempo. O Google também paga, pouca gente sabe, mas eles pagam mais de 10 bilhões de dólares para a Apple por ano, para o Google Search ser a ferramenta de busca padrão dos iPhones. Né? Isso aqui também entra nos custos. A gente pode ver as margens do Google de 26%, né? Margem operacional. Está bem em linha com o que era em 2016. E a sua margem bruta foi a que sofreu mais aqui. O balanço patrimonial, a gente pode ver ativo circulante, né? Que nós temos aqui ativo não circulante. E como vocês podem ver, né, é uma empresa que consegue gerar mais de 60 bilhões de dólares de caixa operacional, rodando aí com um total de ativo bastante baixo. Né? Para pensar, os caras têm 320 bilhões de dólares em ativos, né? Geram uma receita de 200 e poucos bilhões de dólares, geram mais 60 bilhões de dólares de caixa operacional. Então é uma empresa com números impressionantes, vantagens competitivas. Né? Você para pensar, se alguém quisesse criar uma ferramenta de busca, você não precisa só de bilhões e bilhões de dólares investidos. Né? Você precisa de bilhões de pessoas fornecendo dados, né, informações para você também refinar seus algoritmos, algo basicamente irreplicável. Né? O YouTube também, né? Uma propriedade valiosíssima que o Google adquiriu por uma barganha no passado. E aqui a parte interessante, pode ver o tanto de caixa que o Google tem. Um caixa equivalente de caixa mais aplicações financeiras, que é basicamente um equivalente de caixa também, tem quase 140 bilhões de dólares em 2020. Realmente, o Google é uma empresa fabulosa, acho que todo mundo usa alguma coisa do Google
todo dia, né? Seja um Waze, seja um Google Search, seja YouTube. É uma empresa que eu também acredito que tenha vantagens competitivas, né? Deve crescer ao longo do tempo. Claro, né? Você tem que se atentar ao valuation, né? Não paga caro demais pelo Google, mas é uma empresa que acredito eu com um modelo de negócio excelente e tudo mais, né? Para um investidor de longo prazo, dificilmente vai desapontar. Então, pessoal, o link do Status Invest está aqui na descrição. Se você gostou, se inscreve, dá aquele like no vídeo, deixa sua sugestão nos comentários para próximos vídeos. Foi um prazer estar aqui e até a próxima.